Recentemente, ouvi uma mensagem baseada na pergunta que Deus fez ao homem no jardim, quando este desobedeceu a sua ordem de não comer do fruto da árvore que se encontrava no meio do jardim. Deus perguntou ao homem: Onde estás? Claro que a pergunta que Deus fez ao homem não pedia uma resposta geográfica, pois Deus está em todo lugar e sabia geograficamente onde estava o homem. A pergunta de Deus ao homem procurava, com certeza, fazer com que o homem tomasse a iniciativa de se posicionar diante a sua decisão de desobediência. Deus nos deu o livre-arbítrio, isto é, a capacidade de tomarmos decisões, mas, junto com nossas escolhas, precisamos responder a cada uma delas. Não podemos nos esconder diante das consequências de nossas escolhas. Contudo, este não é o tema que eu desejo abordar hoje. Eu gostaria de olhar esta mesma pergunta do ponto de vista do homem. Deus, onde estás? Será que você já não fez essa pergunta em algum momento de sua vida? Você já sentiu Deus distante ou surdo às suas orações e indagações? Gostaria que você soubesse que muitos outros homens e também mulheres de Deus já fizeram essa pergunta a Deus. Entre eles, o profeta Abacuque. Abacuque ele foi chamado por Deus para anunciar a intenção divina de punir Judá com a vindoura deportação para a Babilônia. O livro ele nos apresenta um quadro de um homem que confiava em Deus, mas que estava perplexo diante da vida. E Abacuque faz algumas perguntas para Deus. E creio que nós podemos resumir estas perguntas em duas. Por que Deus permitia que o mal, que crescia a cada dia em Judá, permanecesse impune? E por que Deus usaria um povo incrédulo, pagão, e pior que eles próprios judeus, como ferramenta para puni-los? Podemos resumir o livro nessas duas perguntas. Deus responde às duas perguntas de Abacuque, mas hoje nós iremos refletir somente sobre a primeira pergunta. Abacuque, capítulo 1, de 1 a 4. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que mostras a iniquidade e me faz ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Abacuque já não aguentava mais ver e sentir o sofrimento causado pela corrupção do seu povo e de seus governantes. Parece que essas perguntas foram feitas por um brasileiro. Por que o mal continua crescendo em nosso meio? Por que os políticos continuam agindo corruptamente? Por que nossos governantes compactuam com a morte de várias pessoas nos hospitais por falta de remédio ou pela falta de policiamento enquanto desviam dinheiro público para os seus cofres particulares? Por que Deus permite o mal sobre mim? Por que trabalho e não consigo viver bem? Por que meus inimigos zombam de mim? Por que não sou bem-sucedido como o meu vizinho? Por que meu nome corre através dos lábios dos ímpios? Porque isso, porque aquilo. Deus, onde estás? Até quando demorarás em me ouvir? Onde estás, Deus? Vamos voltar então para o nosso texto em Abacuque. Deus responde à pergunta de Abacuque, conforme podemos ver em Abacuque, capítulo 1, do verso 5 ao 11.
A primeira coisa que eu gostaria de comunicar a você hoje é que Deus está presente no mundo. A resposta de Deus para Abacuque demonstrou que Deus sabia do pecado de Israel. Deus estava vendo o procedimento da nação israelita e de sua teimosia em permanecer na prática do mal. Não devemos cair na tentação de pensar que Deus não existe ou que não se importa com o mundo, porque as pessoas perversas ou más prosperam e dominam este mundo. Deus tem conhecimento de tudo o que se passa neste mundo, inclusive de sua vida. Nada fica oculto a Deus. Não existe maneira de pecarmos escondidos de Deus. A resposta de Deus a Abacuque me chama a atenção. Deus diz que faria algo maravilhoso. Bom, o que acho interessante nessa passagem é que Deus chama de maravilhoso algo que na nossa perspectiva é terrível. Deus usaria um povo pagão para punir o seu povo. E essa resposta deixou Abacuque inconformado. Como poderia Deus usar um povo pior do que eles para puni-los? Na perspectiva de Israel, ser humilhado por um povo pagão era algo terrível, vergonhoso, deprimente, porque estes eram orgulhosos e acreditavam ser o povo escolhido de Deus e que reinariam sobre todas as nações por meio do Messias. Preste muita atenção no que eu vou dizer agora. Deus está presente no mundo e Ele está atento a tudo que se passa neste mundo e em sua vida. Ele ouve sua oração, Ele conhece as suas necessidades. Mateus 28:20 diz: E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Bom, embora a presença de Deus ela nos conforte e nos dá segurança, a sua presença traz sobre nós a sua justiça. Deus assiste nossos erros individuais e nossos erros como membros de uma nação idólatra, corrupta, escarnecedora, enfim, de uma nação que vive na prática do mal. E assim como Abacuque, você pergunta: Deus, aonde estás? E até quando verás os políticos de nossa nação roubando a nossa saúde, as nossas casas, nossas vidas? Até quando veremos os governantes desviando dinheiro, enriquecendo ilicitamente e não sendo presos por isso? Até quando receberemos um salário mínimo que não dá dignidade a ninguém? Até quando, Deus, os maus prosperarão? Talvez você pense que Deus está cego ou surdo. Não, Deus está bem presente neste mundo. E Ele está vendo tudo o que se passa. Deus, muitas vezes, demora a nos punir por causa de sua misericórdia e longanimidade. Entretanto, chega um momento que a justiça de Deus clama pela punição dos injustos. E se não nos arrependermos, seremos quebrados por Deus e punidos pelos nossos erros. E isso serve para a nossa vida individual, como para a nossa nação. Porque Deus nos ama, Ele nos corrige. E Ele nos corrige para que não sejamos lançados no inferno. A justiça de Deus se manifesta sobre nós com a intenção de nos salvar. E muito dos sofrimentos que vivemos é porque somos atingidos pela justiça de Deus, que recai sobre nossa nação. E muitas vezes por causa dos nossos próprios pecados individuais. Meu sofrimento presente pode ser por causa do meu pecado individual ou por causa do pecado coletivo de minha nação. Abacuque, ele estava sofrendo porque o povo era mau, mas Deus estava presente ao lado dele. E Deus está presente hoje em sua vida, mesmo em meio ao sofrimento. Segunda coisa que eu gostaria que você guardasse: Deus está no controle da história humana. Abacuque capítulo 1, verso 6. Posso afirmar isso porque Deus diz: Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa.
Muito antes dos caldeus invadirem Israel, Deus já havia dito pelo profeta que levantaria essa nação para castigar Israel. Isso mostra que Deus está no controle da história humana. Deus tem o controle da nossa história, da sua história. Deus, em sua soberania, faz uso conforme Ele quer de mim e de você. Contudo, Deus não reina somente sobre nós que somos cristãos. Deus não reina somente sobre a igreja. Deus reina sobre todo o universo, sobre todo o principado, sobre os anjos, sobre demônios, sobre tudo que você pensar. Portanto, Ele usa quem Ele quer. Gostaria de comunicar a você que Deus é soberano e, portanto, Ele pode usar o ímpio para nos punir. E assim como Abacuque, estranhamos o fato de Deus usar pessoas ímpias para nos punir e corrigir. Temos dificuldade de aceitar o fato de ímpios sobressaírem sobre nós. Mas estes ímpios podem estar ocupando posição acima de nós, pelo simples fato de Deus estar querendo nos ensinar a humildade, o amor, o perdão. Mas o ímpio que não se arrepender de seus pecados será punido no dia do Senhor. Deus é Deus. Guarde isso, Deus é Deus. Tudo lhe pertence. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Deus é soberano, está acima de tudo. Tudo está no seu controle. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Existe um limite na liberdade humana. O homem ele pode caminhar até um determinado espaço, até onde não prejudique a história da redenção humana. O homem não pode impedir que a consumação do século chegue. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Isto é, até que a história da redenção humana se complete e Cristo Jesus inicie seu reinado eterno. Essa afirmação final de Jesus também nos ensina que Deus está no controle da história humana. Deus está no controle da humanidade. O fim do nosso tempo, Cronos, ele já está determinado. E quando este fim chegar, nós viveremos uma dimensão do tempo de Deus, a eternidade. Portanto, não estranhe o fato de Deus usar pessoas ímpias para aplicar sua justiça sobre nós. Eu gostaria ainda de dizer que Deus deseja nos abençoar mais do que nós mesmos desejamos. Eu vou citar 2 versos da Bíblia que nos ensina o quanto Deus deseja nos abençoar. Deuteronômio 28, versículo 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Essas coisas se referem a comida, bebida, vestes, nossas necessidades básicas da vida. Ambos os textos nos ensinam que Deus deseja nos abençoar. Ambos os textos também nos ensinam que existe uma condição para que a bênção de Deus venha sobre nós. O primeiro é um texto que se refere a toda a nação de Israel. Se a nação guardasse os seus mandamentos, diversas bênçãos viriam sobre eles. E o segundo texto pode ser pessoal, mas as bênçãos aqui se referem às necessidades essenciais para a vida. Contudo, o que desejo destacar é que ambos os textos nos ensinam que Deus deseja nos abençoar. Aqui está a resposta à nossa pergunta. Deus, onde estás? Deus não se escondeu. Deus não se tornou surdo. Deus não mudou sua palavra. O problema é que nós estamos correspondendo às condições dadas por Deus de maneira errada. Deus está dizendo que as suas bênçãos fluirão sobre nós, desde que vivamos nossas vidas baseadas nos princípios éticos do seu reino. Contudo, viver debaixo das bênçãos de Deus não significa viver numa bolha, onde nada nos toca, nada nos atinge. Somos parte de um povo e de uma nação,
Quando nossa nação sofre, sofremos juntos. Que Deus possa te abençoar.